Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília, aliás, 31 minutos fazendo a correção. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, esse alerta, ladrões estão usando robôs para fazerem combinações numéricas e descobrir a senha de celulares roubados. Isso está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E quem vai contar os detalhes dessa história é o nosso repórter Anderson Nascimento. Uma operação da Polícia Civil estourou uma central de desbloqueio de celulares roubados no Morro do Falé Fogueteiro, em Santa Teresa, região central do Rio. Na oficina clandestina, foram encontrados mais de 200 aparelhos eletrônicos. Os criminosos tinham softwares e equipamentos com os quais podiam derrubar até as barreiras de segurança de iPhones, considerados os mais protegidos. Os e-mails, número único de cada aparelho, eram modificados para que os celulares pudessem ser revendidos. Além disso, programas permitiam que robôs testassem inúmeras combinações de senhas até conseguir destravar os aparelhos. O responsável pela central de desbloqueio, Patrick Fonte Souza da Silva, de 31 anos, tem um extenso histórico criminal com passagens por receptação, estelionato, apropriação indébita, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil começou a devolver esta semana os aparelhos recuperados. Na operação, em 27 de dezembro, além dos celulares, agentes da 7ª DP de Santa Teresa apreenderam 5 toneladas de maconha. Em agosto do ano passado, a Polícia Civil do Rio já tinha feito uma ação para devolver 500 aparelhos recuperados. Em outros estados, iniciativas semelhantes também vêm sendo realizadas. Essas ações para devolver celulares surgem diante de uma alta de roubos e furtos de aparelhos no estado. Olha, e a base de todo esse esquema criminoso é a inteligência artificial. Essa tecnologia que, ao mesmo tempo, tem trazido muitas vantagens para a nossa vida, também tem representado uma ameaça. Então, para falar mais sobre essa nova tecnologia, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o doutor Lucas Paglia, ele que é especialista em Direito Digital. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo. Sempre é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Oi, Kleber, boa tarde a todo mundo que nos escuta. Sempre um prazer contribuir e colaborar com vocês. Estou à disposição. E, Lucas, primeiro eu quero fazer uma pergunta até conceitual, né? Sobre essa ameaça. O próprio padrinho da inteligência artificial, né? O cientista Geoffrey Hinton, ele acredita que essa tecnologia vai superar os seres humanos e representa uma ameaça muito séria. Então, na sua área, as leis têm evoluído na mesma velocidade da tecnologia? Você também vê a inteligência artificial como uma ameaça? Bom, Kleber, eu acredito que a gente nunca vai conseguir andar tão rápido quanto a tecnologia, né? O composto de legislações e leis no Brasil ou no mundo, isso não é uma questão exclusiva do Brasil. A gente tem esse trauma de achar que o Brasil sempre é um pouco mais devagar que os demais, mas é um problema mundial. Não é só o Brasil que passa por isso, os Estados Unidos, a Europa estão passando por problemas de atualização de leis legislativas, né, sobre inteligência artificial, e não se chega a um consenso tão simples, seja no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos. O que a gente pode falar do Brasil é que a gente tem, de fato, uma tentativa de legislar, né, regulamentar o uso de inteligência artificial, e que muitos setores batem na tecla de que a regulamentação pode trazer atrapalhar, né, pode trazer uma demora nas evoluções necessárias para que o Brasil seja um protagonista mundial de inteligência artificial, e, de um outro lado, também pensam de que a legislação pode também impedir que a gente passe a coordenar melhor as mudanças, porque, por exemplo, se eu faço uma lei hoje, que está atual neste momento, acredita-se que em pouquíssimo tempo ela esteja desatualizada por conta desse crescimento que hoje está crescendo de forma multiplicadora, né? Então, a própria inteligência artificial tem crescido de forma multiplicadora. Então, é difícil criar uma lei
que consiga abordar e abarcar todas as discussões que passam pelas transformações atuais. Então, o que se discute é, já que é difícil acompanhar, é melhor não ter. Eu, particularmente, acredito que a gente tenha que passar, pelo menos, por uma questão básica de uso ético da inteligência artificial, Kleber. Eu acho que muita gente desconhece é que para chegar a uma inteligência artificial que, de fato, funcione, que seja boa, aquele modelo precisa ser testado. E como se testa um modelo de IA? Como se fala em inteligência artificial? O modelo de IA é testado com situações do dia a dia, ou seja, com dados dos seres humanos, dados dos brasileiros, por exemplo. E isso pode ensejar e pode ter um problema de privacidade, a proteção de dados que a gente bate muito nessa tecla dentro dessa esfera do direito digital. Então, o cuidado é como treinar essas IAs sem descumprir as leis que já existem e como chegar no equilíbrio onde o progresso não seja prejudicado, mas também que não se rompam barreiras de direitos constitucionais, de garantias da privacidade que seja, ou até mesmo de garantias civis, que a inteligência artificial pode entrar nessas esferas, Kleber. Olha, você usou uma expressão interessante, né? Situações do dia a dia. E agora eu vou trazer um dado alarmante. Um quarto, né? 25% das pessoas com mais de 16 anos já foi vítima, esse um quarto, de golpes que usaram a inteligência artificial. Qual tem sido a grande falha, como você disse, nas situações do dia a dia? Qual é hoje o ponto vulnerável? Eu acho que o ponto vulnerável, Kleber, e o pessoal que está nos ouvindo, é o ser humano. Não há dúvida disso. A gente pode criar... A gente vê o sistema bancário brasileiro, ele é um dos sistemas, se não for o mais evoluído, é um dos mais evoluídos do mundo. A gente tem, né, alguns clientes, por exemplo, de bancos, que eles têm mais de 2 a 3 mil tentativas diárias de fraude, de invasão do seu sistema. Então, assim, é um sistema robusto, é um sistema bem desenhado, mas a falha normalmente está no ser humano, pela ausência de informação e pela ausência de comprovação, aquele fator duplo de confirmação de uma informação, né? A gente recebe uma informação e a gente tem que tomar um cuidado hoje, na era da informação, de buscar, de fato, uma comprovação de que aquilo está certo, de que aquilo está no caminho correto da lei. Então, hoje, a principal falha está na ausência de comunicação. A gente tem muito problema hoje de os canais não conseguirem se comunicar com as diferentes gerações que utilizam essa tecnologia. Então, ao mesmo tempo que você mesmo usou a expressão acima de 16 anos, a gente tem adolescentes, né, com 16 anos utilizando bancos digitais, nós temos pessoas idosas acima de 70, 80 anos usando o mesmo serviço. Então, esse desamparo de muitas vezes comunicação, as empresas precisam se comunicar melhor com os seus usuários, trazer uma forma mais clara, um canal de informação melhor, direta para esse usuário, que aquilo pode ser um golpe ou não. Né? O banco tenta, de fato, criar esse mecanismo, mas ainda, na minha opinião, carece de muita atualização, porque, de fato, quando a polícia, quando a inteligência consegue descobrir um problema de fraude, um grupo organizado para fazer operações fraudulentas. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui com o contato do Lucas, né? Travou, mas nós acabamos de conversar, então, com o Lucas Paglia, ele que é advogado especialista em direito digital. Bom, vamos mudar de assunto agora para a gente fazer o nosso giro de repórteres pelo Brasil. Vamos ver o que é notícia hoje, nesta quinta-feira. Olha só, vamos começar com uma história impressionante que aconteceu aqui em São Paulo. Um notebook salvou a vida de um motociclista durante um roubo. Isso aconteceu na zona oeste da cidade. Quem vai trazer as informações é o Alexandre Cardoso. O motociclista seguia por uma movimentada via de São Paulo, quando levou um tiro nas costas durante uma tentativa de assalto. Mas graças ao notebook que estava em sua mochila, o caso não acabou em tragédia. Essa história aconteceu no bairro do Jaguará, na zona oeste. Olha só essas imagens.
O vídeo mostra a mochila que estava nas costas do motociclista. Uma mulher tira de dentro dela o notebook, que acabou virando herói da história. Na gravação, também é possível ver o buraco deixado pela bala no computador. Sem ser atingido diretamente pela bala, o homem acabou ficando apenas com um ferimento nas costas, por causa do impacto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima, de 35 anos, trafegava pelo bairro quando foi abordado por 5 homens de bicicleta, um deles armado. Um dos assaltantes jogou a bicicleta contra a moto, forçando a vítima a parar. Mesmo sem reagir, o motociclista acabou sendo baleado. Os assaltantes fugiram com a moto, que foi encontrada abandonada pouco tempo depois. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Osasco, onde foi atendido e liberado. A polícia investiga o caso e solicitou o exame de corpo de delito. Os suspeitos seguem foragidos. Olha só, e uma história de superação e esperança aconteceu em Porto Alegre. Um bebê prematuro que nasceu com apenas 465 gramas recebeu alta após quase 4 meses de internação. A Laís Bianchim, ela agora está em casa, é o nome da bebê, né? E com os pais, e pesa 2,3 kg. A repórter Bruna Cantalupe vai trazer os detalhes e as informações dessa história. 4 meses atrás, Laís veio ao mundo pesando menos de meio quilo, sendo o bebê com o menor peso já registrado no Hospital Clínicas de Porto Alegre. A mãe, diagnosticada com pré-eclâmpsia, precisou antecipar o parto para evitar complicações graves. E desde então, a pequena enfrentou uma longa batalha na UTI neonatal, passando por momentos críticos. Mas graças ao acompanhamento médico e à sua incrível força, ela venceu cada desafio até o dia da alta. Laís cruzou um corredor de aplausos formado pela equipe que acompanhou a sua recuperação. Agora, já em casa, os pais vivem a alegria de ter a filha nos braços e se adaptam à nova rotina. Para a mãe, cada sorriso da bebê é uma lembrança de que milagres existem. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. É quem traz as informações, aliás, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nossos estúdios. Bem-vindo, Caio. Boa tarde para você. E olha só, vamos começar, né, falando da eleição presidencial da CBF, que está prestes a acontecer. E o Edinaldo Rodrigues, né, o atual presidente, deve mesmo ser o único candidato na disputa, Caio. Isso mesmo, Kleber. Boa tarde a você mais uma vez. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a expectativa estava na disputa entre Ronaldo Fenômeno e Edinaldo, mas com a desistência do ex-jogador, o atual presidente da CBF deve mesmo permanecer. Com o apoio de todas as 27 federações estaduais e de 26 clubes entre a Série A e B, Edinaldo Rodrigues se apresenta como candidato único na eleição presidencial da CBF, que acontecerá na próxima segunda-feira. O anúncio acontece depois de Ronaldo Fenômeno desistir da candidatura à presidência por não obter apoio de nenhuma das federações, já que para ser oficialmente um candidato, o ex-jogador deveria ter apoio de pelo menos 4 federações e 4 clubes esportivos. Dessa forma, Edinaldo será reeleito por aclamação como presidente da entidade até março de 2026. E devido a uma mudança no estatuto, o presidente pode tentar mais uma reeleição ao final desse segundo mandato. E vamos falar de eliminatórias para a Copa do Mundo. Hoje tivemos, né, Caio, a classificação da primeira seleção para a Copa de 2026. Conta pra gente quem é, Caio. Pois é, Kleber. Bom, com pouco mais de um ano de antecedência, o Japão já cravou a sua participação na próxima Copa através das eliminatórias asiáticas. Vamos ver como foi. O Japão é a primeira seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. Os japoneses estão invictos no grupo C das eliminatórias asiáticas e precisavam apenas de uma vitória contra a Bahrein para se classificar antecipadamente. E foi justamente o que aconteceu, 2-0 para o Japão. Agora a seleção japonesa chega a 19 pontos e abre uma vantagem de 9 pontos para a Austrália, que está na segunda posição do grupo com 10 pontos. As demais equipes do grupo somam 6 pontos cada uma. O Japão ainda tem mais 3 jogos pelas eliminatórias, contra a Arábia Saudita, Austrália e Indonésia. Os japoneses chegam esperançosos para a Copa do Mundo. Até o momento, somam 6 vitórias, um empate e 24 gols marcados e apenas 2 gols sofridos.
A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá e será a primeira edição a ter 48 equipes. Olha, Caio, bem que podia ser logo o Brasil a garantir essa vaga, né? Bom, e por falar em seleção e também em Copa, hoje será a vez da nossa seleção entrar em campo, né? Hoje é dia de decisão, Kleber. Bom, nessa noite o Brasil vai encarar a Colômbia, né? Uma das principais seleções da América na atualidade, e de casa cheia vai em busca de uma importante vitória, veja só. A seleção brasileira vai a campo pela primeira vez em 2025 em busca de melhores resultados e também de desempenho. Nesta quinta, o Brasil recebe a Colômbia no estádio Mané Garrincha, às 21h45, em duelo válido pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vem de empates contra a Venezuela e o Uruguai e atualmente ocupa o 5º lugar nas eliminatórias com 18 pontos dos 36 disputados, um aproveitamento de 50%. Se vencer, a amarelinha ultrapassa a Colômbia, que é a atual 4ª colocada, com 19 pontos. A Colômbia vem de uma última data FIFA ruim, já que teve 2 derrotas para o Uruguai e o Equador em novembro do ano passado. Brasil e Colômbia já se enfrentaram 36 vezes na história, e o Brasil tem uma larga vantagem. 20 vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas. Além dos colombianos nunca terem conseguido vencer jogando no Brasil. Mas os cafeteiros fazem grande campanha na competição e contam com uma das melhores gerações de sua história. O time liderado por James Rodrigues pode surpreender mais uma vez e complicar a vida do Brasil. A equipe ainda tem no banco de reservas o artilheiro John Duran, do Al Nassr, outra revelação do futebol do país. O Brasil quer manter o tabu e garantir os 3 pontos, para alcançar a vice-liderança das eliminatórias da Copa de 2026. O estádio Mané Garrincha estará lotado para o duelo, e os jogadores e o treinador Dorival Júnior ressaltaram a importância da vitória, seja por uma questão prática para subir na tabela e encaminhar a vaga na Copa do Mundo, e também por uma questão mental, já que os torcedores não estão felizes com o desempenho do time até o momento. Bom, boa sorte para a nossa seleção nessa noite, Kleber. Fico por aqui, um abraço a você e a todos que nos assistem, viu? Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio. Olha só, o cientista Geoffrey Hinton é considerado o padrinho da inteligência artificial que a gente falou agora há pouco. E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto porque ele fez um alerta assustador. Ele acredita que essa tecnologia, olha só, pode se tornar uma ameaça para os seres humanos. Vamos conferir. A inteligência artificial está cada dia mais presente no nosso dia a dia. E, sem dúvidas, é uma das maiores invenções dos últimos tempos na humanidade. Processos de automação em diversos setores da sociedade, até dirigir um carro sem motorista. Mas os avanços tecnológicos têm preocupado até um dos principais desenvolvedores dessa tecnologia. O cientista Geoffrey Hinton é considerado o padrinho da inteligência artificial, mas hoje tem se dedicado a alertar as pessoas sobre o perigo dessa nova tecnologia. Ele trabalhou no Google por uma década nos projetos de IA. E desde que saiu da empresa, em 2023, já deu diversas declarações com medo das possíveis consequências. Acho que estamos entrando em um período em que, pela primeira vez, podemos ter coisas mais inteligentes do que nós. Acredito que o rápido progresso da IA transformará a sociedade de maneiras que não entendemos totalmente e nem todos os efeitos serão bons. A ideia de que essas coisas poderiam realmente ficar mais inteligentes do que as pessoas é verdade, mas a maioria das pessoas achou que estava errado. E eu pensei que estava longe, achando que era de 30 a 50 anos ou até mais longe. Obviamente, não penso mais nisso. Eu me consolo com a desculpa normal. Se eu não tivesse feito isso, outra pessoa teria feito. No Brasil, esse perigo já pode ser visto no dia a dia. Os criminosos têm usado a inteligência artificial para aplicar golpes digitais. O crime já vitimou 25% dos brasileiros com mais de 16 anos nos últimos 12 meses. Ou seja, 1/4 dessa população. Esse tipo de prática é conhecido como deepfake. A IA cria e manipula áudios e vídeos de forma extremamente realista, se passando por gerentes de bancos, familiares e diversas pessoas.
e fica difícil saber o que é real e o que é artificial. Olha, e esse assunto que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, além de polêmico, é muito complexo, né? A gente falou agora há pouco com um advogado, então, para você entender melhor, nós vamos conversar agora com um outro especialista. O nosso convidado agora é o Marco Girotto, ele que é fundador da Super Geek, que é a escola de competência para o futuro. Boa tarde, Marco, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu queria perguntar para você, né, que você fizesse uma análise sobre essa declaração forte aí que a gente acabou de ouvir do Geoffrey Hinton. Você acredita realmente que essa inteligência artificial pode superar a capacidade humana, como ele está alertando? Não só pode, como já está acontecendo, né? A inteligência artificial já superou a capacidade humana, principalmente na parte de raciocínio lógico, na parte de criação de textos, etc. Então, nós já temos modelos aí avançados o suficiente para substituir PhD, substituir juízes, advogados, médicos, então já está bem evoluído. Correto. Então, a gente tem ouvido muitas notícias ruins, né, ligadas ou relacionadas à inteligência artificial. Por exemplo, desemprego, você citou alguns casos aí. Outro também foram golpes e crimes, né, golpes aplicados que a gente também já mostrou no nosso programa. Mas também tem vantagens, tem coisas positivas e avanços que ela traz. Então, fazendo um balanço de tudo, o saldo é positivo ou negativo que a inteligência artificial traz para o nosso dia a dia, na sua avaliação? Para a sociedade como um todo, o saldo é positivo, né? Só que a gente vai ter um impacto grande naquelas pessoas que não têm qualificação. Então, essas pessoas elas vão ver aí meio que sendo inúteis para o mercado de trabalho, porque a IA vai substituir muitas profissões. Mas para a sociedade, ao longo do tempo, como um todo, com certeza vai ser benéfico. Correto. E agora, é muito comum a gente ver esses vídeos, né, que são muito parecidos com a realidade. Eu diria até as pessoas mais ingênuas acabam deixando se levar e até acreditando. Você, como especialista, há alguma fórmula, algum conselho que você passa para as pessoas para diferenciar e até para se proteger dessas falsas informações? Hoje em dia, com os deepfakes, você vai ter que se desconfiar até da sua sombra, né? Então, você não pode mais acreditar em áudio, em vídeo, né? Então, eu mesmo uso um áudio meu clonado para poder saudar os meus clientes aqui. Nós temos uma empresa que é um CRM, com inteligência artificial, que é o Spirit Hub. Todos os clientes que entram, eu mando para eles um áudio com a minha voz, saudando, né? Chamando a pessoa pelo nome dela. E as pessoas elas não conseguem ver a diferença, elas acham que sou eu mesmo. Então, vídeos também, tem muitos vídeos na internet onde um clone meu, eu só escrevi o texto, o vídeo foi lá, foi gerado com a minha imagem para poder gerar conteúdo. Às vezes, eu estou num dia que eu não quero gravar, eu coloco o texto, ele vai lá e gera o meu rosto. Então, assim, o negócio está avançando muito e isso vai ser avançado muito mais a cada dia. A gente vai chegar no momento que as pessoas não vão conseguir identificar o que é IA do que é um vídeo real. Agora, é possível a inteligência artificial criar um antídoto contra a própria inteligência artificial? É possível, a gente vai começar a criar mecanismos de verificações, né? Então, sites como o YouTube, redes sociais, eles vão ter uma forma conseguir identificar isso usando a inteligência artificial para saber se aqueles vídeos que foram feitos uploads lá foram gerados com inteligência artificial ou não. Então, ambos os lados vão evoluir, mas enquanto isso, as pessoas com menos informação ainda vão cair nos golpes. Para finalizar, então, até onde pode chegar a inteligência artificial? A inteligência artificial está só engatinhando, né? A gente está só no começo. E as LLMs, né, que são os modelos de linguagem, estão evoluindo, estão tendo um salto aí a cada 3 meses. Então, assim, vai acontecer muita coisa, né, e assim, o futuro é difícil prever, mas ele pode ser algo tanto
desastroso como pode ser algo maravilhoso. A gente vai ter que esperar para ver. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Marco Girotto, ele que é fundador, né, da Super Geeks, que é a escola de competência para o futuro. Marco, muito obrigado aí pela sua participação e por essas informações que acrescentam muito aí para esse debate. Eu que agradeço. Grande abraço. Grande abraço. E olha só, hoje é celebrado o Dia Mundial da Saúde Bucal, uma data criada para incentivar e conscientizar as pessoas a cuidarem melhor da higiene bucal, garantindo assim uma vida mais saudável. As doenças bucais afetam mais de 3 bilhões de pessoas e costumam estar associadas a outros problemas graves de saúde. Essas doenças causam dor, desconforto, isolamento social, perda de autoconfiança e falta de pontualidade no trabalho ou na escola. Com o objetivo de aumentar a conscientização e incentivar compromissos e ações para promover uma boa saúde bucal, o Dia Mundial da Saúde Oral foi criado em 2007. De acordo com a World Dental Federation, empresa que organiza essas comemorações, o tema para os próximos 3 anos é: tenha orgulho da sua boca, valorize e cuide da saúde oral. Uma mensagem simples, mas que pode inspirar as pessoas para que elas saibam o quanto um bom cuidado com a saúde bucal pode gerar uma vida mais longa e saudável. A entidade acredita que ações simples e diretas têm o poder de reduzir essas doenças, tornando a saúde bucal uma prioridade, mas é claro que é um trabalho em conjunto com os indivíduos e a família. As doenças na boca mais comuns são as cáries, que podem ser provocadas por diversos fatores, como a má higiene, ou até mesmo por tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos para o câncer. Lesões bucais como inchaços, manchas ou feridas na boca, língua ou nos lábios. Mau hálito, que também tem várias causas, como falta de escovação adequada e falta do uso do fio dental. E doenças sistêmicas como câncer, diabetes, problemas com o fígado e rins. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.